Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Five Talks, né? Hoje, rodada dupla, né? O episódio agora número 16, né? Aqui no Five AM. Hoje vamos mergulhar num tema que é muito importante, né? Que pouca gente fala, que é extremamente delicado, né? O tema é fé sob pressão, a vida cristã em um país comunista, né? O que acontece quando Cristo quer agir num país em que nós temos aí, né, a falta de liberdade, né? Para isso nós temos o pastor Miguel, né? Ele é cubano, né? E vai nos falar um pouquinho aí de como realizar o evangelho, das dificuldades, né, dos desafios de se viver como cristão num país sem liberdade. Pastor Miguel, fica à vontade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a toda a pessoa de Five por esse convite. É um momento muito especial para minha vida, porque a gente já faz 5 anos que estamos no Brasil, a gente não está em Cuba. E, ao mesmo tempo também é um desafio, né, porque a gente vai colocar aqui algumas vivências, o que acontece, como a gente consegue é, viver nossa fé no meio de um sistema comunista que, na verdade, o intuito dele é afogar a família, afogar as pessoas, na verdade. Tudo o que essa ideologia vende de bom, na realidade, não acontece. Mas antes eu quero me apresentar, a gente conhecer quem que é esse cubano que apareceu aqui no Five, que de longe acompanho o Five, estou lá dentro, só que é, a minha vida a vezes não me permite. E, na realidade, eu sou uma pessoa um pouco difícil para acordar cedo. Eu vou dormir tarde, mas acordar cedo é difícil. Então, mas se você me bota para fazer vigília, essas coisas, eu vou até encerrar. Mas tudo bem. Então, eu sou cubano, como já o Rodrigo falou. Moro no Brasil faz 5 anos com minha família, minha esposa é, e meus 4 filhos. Já eles são jovens, adolescentes já. E chegamos no Brasil, mas bem com um chamado de parte de Deus. Nós somos dessas poucas famílias que talvez não fugiram daquele sistema. A gente veio para o Brasil por um chamado. Conhecemos pessoas do Brasil faz, acho que mais de 20 anos, é, que iam como missionários em Cuba fazer a obra de Deus em Cuba. A gente acompanhou essa obra e por mais de 20 anos a gente esteve orando a Deus pelo Brasil, pela nação que hoje nos acolheu. E 2018 eu visitei o Brasil pela primeira vez com minha esposa e chegamos com, através de um convite para o casamento de uma amiga que tinha ido várias vezes em Cuba. E nós chegamos e é, Deus começou a colocar algumas coisas ali em nossos corações e Deus começou a nos falar que tinha chegado o tempo de partir para as nações e que Deus estava preparando o Brasil e a gente chegou, então, em 2019 voltamos e tivemos uma proposta para vir trabalhar com missionários. Em 2020, no meio da pandemia, a gente pousou no Brasil e estamos aqui até hoje, fazendo a obra, trabalhando. Temos hoje, incrivelmente, saímos de Cuba e hoje temos um trabalho com pessoas de fala espanhol. Fazemos um trabalho online, alcançando pessoas através das redes sociais. Temos um serviço online, uma live, todo domingo, 10 horas da manhã, horário do Brasil. Essa live acontece em espanhol e em português, com a tradução da minha filha. E o intuito é alcançar pessoas ali de fala espanhol, geralmente, não, que estão espalhados pelo mundo e que têm, às vezes, dificuldade com as línguas, seja português, seja inglês, seja francês. E hoje temos pessoas de várias nações. Então, nós não só estamos tocando o Brasil fisicamente, estamos tocando outras nações como Chile, a Venezuela, México, Estados Unidos, Espanha, França, muitas nações que estão sendo alcançadas pela palavra de Deus.
Então, assim, um pouco da nossa vida para entender quem que é esse que vai falar aí, não? Então, meus queridos, como já foi anunciado, hoje vamos falar sobre fé sob pressão e como viver essa fé no meio de um país comunista, onde a fé muitas vezes é proibida oficialmente, ou ela não é proibida oficialmente, mas é fortemente controlada. Ela, às vezes, oficialmente não aparece é, escrito em algum lugar que a gente tem proibido de professar nossa fé, mas é fortemente controlada. Agora, eu quero começar com uma pergunta só para você refletir, só para você ter um momento para você refletir durante o transcurso desse tempo aqui. Como seria a sua fé se você não pudesse se reunir livremente, evangelizar abertamente ou expressar sua crença publicamente? Só reflita. Eu quero ubicar você um pouco no contexto histórico e também do surgimento do comunismo. Alguns de vocês já talvez pesquisaram, sabem que o comunismo surgiu ali no século, perdão, XIX na Europa, como resposta às injustiças da Revolução Industrial, perdão. Na verdade, tinha coisas ali que aconteciam que precisavam de uma reforma, precisavam de alguma coisa para melhorar. E o principal pensador que deu origem a esta ideologia foi Karl Marx, que via a religião como um instrumento de alienação, ou seja, que limita as pessoas a pensar ou agir. E ao longo do século XX, vários regimes comunistas adotaram o ateísmo de Estado, o que levou à perseguição, controle ou limitação das igrejas. E ainda assim, a fé cristã não desapareceu. Muitas vezes o que aconteceu foi que ela se tornou mais profunda. E temos ali o exemplo, não, da igreja em Atos, quando ela foi perseguida e ela, longe de desaparecer, ela cresceu e ela se fortaleceu mais. Então, o comunismo, não sei se você sabe, foi responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. E, logicamente, tinha muitos cristãos ali. E todo mundo sabe também o famoso Holocausto da, dos judeus, que ainda tem aquela discussão, não, se aquele movimento era de esquerda ou era de direita, mas hoje eu não vou falar aqui de uma das duas mãos, eu vou falar mais do posicionamento do cristão no meio dessas ideologias. O Karl Marx falou que a religião é o ópio do povo, e ele quis dizer com isso que a fé funciona como um anestésico que alivia a dor das pessoas, mas as impede de reagir contra as injustiças. Ele via a religião como o consolo que mantém o sistema funcionando. No entanto, o cristianismo bíblico não é apenas consolo, é também transformação e uma esperança ativa. Ou seja, infelizmente, para você às vezes entender algumas coisas do cristianismo, você tem que viver e você tem que experimentar essa presença de Deus nas nossas vidas. Então, resumindo, o que é o comunismo? Para só resumir ali rapidinho, para entrar um pouco mais na nossa vida, no meio desse sistema. O comunismo é o controle do Estado, o Estado controlando tudo. É restrição da liberdade religiosa. Agora, eu moro em Cuba praticamente minha vida toda, e como que é essa situação em Cuba? É uma igreja permitida, mas uma igreja monitorada, com limitações de cultos, evangelismo, construção de templos. Então, quais são os desafios cristãos em um país comunista? Em primeiro lugar, principais desafios é a vigilância e o controle. A igreja, como eu falei, é uma igreja monitorada,
e os pastores eles são observados constantemente. Eles criam todo um sistema que faz que as pessoas sejam controladas, sejam monitoradas o tempo todo. E não é como talvez a gente vê nos filmes, que é através de certos aplicativos, de satélite e coisas assim. Não, é um sistema que foi instaurado em Cuba que chama-se CDR. CDR. É o Comitê de Vigilância Revolucionária. Ou seja, quem que é esse comitê? É o próprio povo contra o povo. É difícil entender e aceitar isso dessa forma, mas é a verdade. Por quê? Porque a ideologia comunista coloca na mente das pessoas que o seu inimigo é seu próprio vizinho. Ele bota na cabeça das pessoas que a pessoa do seu lado está vigiando você, tá de olho em você, e o outro do outro lado também. E como você se sente assim, é tanto falar e botar na cabeça das pessoas que isso acontece assim, que as pessoas acabam agindo desse jeito. Então é igual que quando você repete muito uma mentira e repete, a mentira acaba se convertendo em uma verdade ali, entre aspas, né? Porque continua sendo mentira, mas as pessoas começam a acreditar naquilo. Então, desse jeito, eles conseguem vigiar todo mundo. E, e como eles botaram na cabeça da pessoa que a pessoa, elas precisam ser iguais, elas precisam estar no mesmo nível social, não existe diferença de classes, eles acabam acreditando naquilo. Então, quando o vizinho vê que você está indo um pouquinho para cima, que você está prosperando, que você está sendo abençoado, que você está, de alguma forma, vivendo uma vida abençoada, como Deus quer para você, já ele vai e começa a falar e acaba indo até a polícia e denuncia você, e a polícia chega em casa e faz um registro, faz não sei o quê, e acontecem muitas coisas. Então, desse jeito, eles conseguem controlar. E as igrejas e pastores são vigiados constantemente, e muito mais quando o pastor e a igreja começam a ter uma influência na sociedade, começa a ter impacto na sociedade. Então, o que faz o governo? Ele infiltra pessoas dentro da igreja, e alguns desses espiões, eles chegam, inclusive, a fazer parte da liderança da igreja, porque eles são treinados para isso. E existem relatos de alguns que chegaram a ser pastores dentro da igreja, a assumir um cargo posicional ali de impacto dentro da igreja, e acabaram destruindo a igreja praticamente. Mas, desse jeito, eles vão se infiltrando, eles vão a gente experimentou isso. Eu lembro uma vez um dos pastores que eu teve, ele estava orando, estava fazendo o apelo para as pessoas aceitarem Jesus, e Deus revelou para ele que tinha uma pessoa que tinha ido para espiar. Deus revelou para ele. A gente sabia que acontecia, mas Deus revelou para ele na hora, e ele liberou uma palavra sobre aquela pessoa. E foi mais. Deus mostrou a roupa, Deus mostrou a pessoa como ele andava, só que ele não quis, no meio daquele ambiente, expor a pessoa, porque ele achou que era mais importante a salvação daquela pessoa. E eu, lógico, não? E ele não ficou, acabou não expondo a pessoa, mas ele depois, como eu trabalhava na igreja, era pastor auxiliar na igreja, ele depois contou para a gente. E ele falou até onde estava a pessoa, e alguns de nós conseguimos enxergar quem era a pessoa. E eu acho que nunca mais vimos ela na igreja, depois que acontece isso. Quem que quer entrar, não é? O louco aí revela quem que está aí, quem que está fazendo, não, eu não vou mais aí. Então, acontece isso, esse ambiente, você vive no meio de um sistema desse tipo, que não, e abertamente ele não impede você cultuar, você professar sua fé, mas é controlado. Mas quando esse mover de Deus acontece, ou a pessoa acaba aceitando Jesus, ou a pessoa fuge e fala, ó, me manda para outra igreja, que esse aí já me descobriram. Então, mas é, também, como que age esse sistema? Os pastores e líderes da obra, eles são manipulados e controlados através de benefícios, como viagem, casas, carros. Por que esse sistema, meus queridos, ele limita tudo? E como ele fala
que o povo tem que viver no mesmo nível. Eles não, eles vivem lá em cima, mas o povo vive lá embaixo, sofrendo, em pobreza, em necessidade. Então, eles ensinam isso. E como eles ensinam isso, às vezes, para manipular e controlar os pastores e líderes das igrejas, eles permitem certos benefícios. Ah, estou precisando construir uma casa, estou precisando melhorar minha casa. Aí eles falam, ah, tá bom, eu vou autorizar, dá uma autorização, dá uma permissão ali para fazer, e a pessoa vai e faz. Só que depois a pessoa, vamos supor, Deus começa a agir, a igreja começa a crescer, a igreja começa a experimentar um avivamento, e aí chega a polícia, chega a segurança do governo e fala, ó, você não pode continuar fazendo isso aqui, ah, mas não sei o quê. Ah, não, você pode continuar, mas se você continuar, você vai perder a casa, você vai perder o carro, você vai perder a viagem, você não vai viajar mais. Aí tem pastores corajosos que eles falam, ó, pode tirar tudo, eu veio desse mundo com nada, então eu vou sem nada, pode tirar tudo, pode fazer o que quiser, que eu não estou nem aí. Mas tem outros que acabam cedendo, tem outros que acabam, infelizmente, apostatando da fé e colocando Cristo em uma cruz novamente. Mas são mais os que ficam firmes, são mais os que é, experimentam perseguição, são mais o que experimentam situações difíceis, até prisão. E lá no início, nos anos 60, até alguns deles experimentaram a morte. Então, tem limitações práticas também no meio no meio desse ambiente, dessa ideologia. E essas limitações, por exemplo, é reuniões em casa, dificuldade para eventos públicos. E como eu falei, eu fui pastor auxiliar por mais de 10 anos, numa igreja, uns 10 anos mais ou menos, uma das maiores igrejas de Cuba, ficava na capital. Eu trabalhei com jovens, trabalhei com várias áreas na igreja. Mas antes de ser pastor, eu comecei trabalhando em grupos pequenos, tipo células, você poderia falar, mas eram grupos pequenos, chamava na época grupo de hogar, grupos nos lares, que eram grupos pequenos de crescimento da igreja que faziam reuniões em casa. E essa estratégia, ela foi praticamente foi uma estratégia forçada, que levou a igreja a um crescimento explosivo naquela época, finais dos anos 90, comecinho ali do século 21, os anos 2000. Lembro que meu pastor, na época, ele falou uma reunião da liderança que o diabo ele tinha cometido um erro fatal. E por quê? Por que ele falou isso aí? Porque os líderes do governo falavam que eles não eram contra que as igrejas fizessem reuniões em casa com 10 ou 12 pessoas, no máximo 15 pessoas. Sempre que não incomodaram os vizinhos com som alto, com barulho de qualquer tipo. E como funcionou a estratégia? O pastor, ele preparou um grupo de liderança, ele preparou um grupo de pessoas e fez um chamado na igreja para colocar ali, para chamar pessoas para oferecerem suas casas para começar essas reuniões, e preparou aqueles líderes para eles irem em casa e começar a evangelizar, é, é, praticamente de maneira pessoal. Essas pessoas que ofereceram suas casas também, eles convidavam amigos, vizinhos ali, e assim começou um mover de Deus que começou a crescer. E quando aquele grupo chegava umas 12 pessoas, ele era não dividido, ele era multiplicado, ele ia para outro grupo. E das mesmas pessoas que estavam naquele grupo, era levantado líderes e pessoas que ofereciam suas casas. Então, foi um crescimento explosivo, foi um crescimento que deu uma alavancagem na igreja tremenda. A igreja estava, na época, com umas 300 pessoas, ano 98. Falar de uma igreja de 300 pessoas em Cuba era falar de uma mega igreja. Hoje tem igrejas que têm mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Essa mesma igreja onde eu estava, acho que hoje está na faixa de uns 5.000 pessoas, não, umas 5.000 pessoas. Isso, no meio de um sistema desse tipo, é uma super mega igreja. Então, a igreja nessa época foi de 300 pessoas, mais ou menos, para 1.000 pessoas. Foi um crescimento explosivo, triplicou o crescimento.
E, e, e foi algo que foi praticamente forçado, foi uma estratégia forçada, porque o inimigo colocou ali que simplesmente a situação, a gente poderia fazer esse tipo de reunião, e eu lembro essa frase do pastor até hoje, eu lembro, o diabo errou de forma fatal e abriu uma porta para o crescimento da igreja. Agora, a questão de eventos públicos, ela praticamente hoje acontecem alguns eventos públicos, hoje tem pessoas, igrejas corajosas, que eles vão para uma praça e fazem o culto ali, vão na praia e pregam na praia. Então, mas antes do ano 98, não era comum isso acontecer. A questão desses eventos começou a ter mais abertura a partir da visita do Papa João Paulo II, em janeiro de 1998, onde ele pediu para que Cuba se abra ao mundo e o mundo se abra a Cuba, uma frase que virou famosa na época. E foram celebrados vários eventos, missas, através da ilha, em vários lugares. E esse evento levou o governo a permitir a igreja evangélica também fazer uma celebração no ano próximo, de 1999, chamado Celebração Evangélica Cubana, que permitiu à igreja celebrar eventos em vários espaços públicos, praças, mas, ao mesmo tempo, esses eventos continuaram sendo controlados pelo governo. Eu lembro que meu pastor, na época, ele foi convidado para pregar em um desses eventos e foi falado que só poderia pregar 15 minutos e pediram para ele uma cópia da mensagem para ser monitorada enquanto ele pregava. Ele teve que entregar por escrito uma cópia da mensagem e durante a pregação, ele não gostava muito de ler as pregações, ele praticamente teve que ler a pregação para conseguir não sair dali. Tá? Ele falou alguma coisa fora, eu lembrei agora mesmo aqui, ele falou alguma coisa fora, eu lembro que ele contou para a gente depois, e no final ele foi chamado e falou, por que você falou isso aqui? Acho que ele fez o apelo, que não estava e ele falou, não existe uma igreja, não existe uma celebração é, é, onde Cristo seja celebrado, adorado, louvado, que não tenha um apelo para as pessoas que não conhecem Jesus. Aí ele foi meio questionado, mas graças a Deus ele conseguiu fugir, sair daquela ali bem, graças a Deus. Agora, também o cristão sofre pressão social e política, discriminação, bullying por ser cristão nas escolas, nos trabalhos. Também eles sofrem essa pressão por medo de consequências, perder o emprego, não conseguir entrar na faculdade, perder uma viagem. Também existe, ele sofre autocensura, ele tem que ter cuidado ao falar de fé em público, tem que ter muito cuidado quando você fala e com quem você fala, porque qualquer um pode, assim, as pessoas sabem hoje um pouquinho mais aberto, né? As pessoas até sabem que fulano, o outro aqui, esse ali, é cristão, mas geralmente não é comum as pessoas falar muito em público. A partir desses eventos que permitiram fazer, eu tenho amigos, incluso conheço eles pessoalmente, eu até participei em eventos com eles, deles entrar no ônibus, o ônibus lotado, e ele começar a pregar o evangelho no meio daquele ônibus e pessoas aceitarem Jesus. Parar no canto, uma praça e começar a pregar o evangelho para todo mundo. Tem em Cuba uma sorveteria muito famosa que chama Copélia. Hoje nem sei, depois de 5 anos, nem sei se existe essa sorveteria, essa sorveteria. E eu lembro ele chegar numa fila daquela gigante, debaixo do sol, e ele começar a pregar o evangelho para as pessoas, e a gente ficava fora fazendo uma roda. Glória a Deus, a Bárbara falou que faz parte de um grupo que louva o Senhor nos ônibus. Glória a Deus, que bom. Eu acho que entrei no finalzinho e ouvi você falar alguma coisa dessa. Que benção. A gente fazia uma roda ali em oração e ele pregando. Eu falava para ele, ele é muito, ele é, ele é negro, não? Mas pensa um homem gente boa, pensa um homem bem alegre, bem feliz da vida. E ele fala que ele é loiro.
Então, ele fala, em espanhol seria Rubio, e ele se chama assim, até, acho que até nas redes sociais ele tinha alguma coisa assim, El Rubio, Aníbal é o nome dele. Mas um homem que Deus usa de forma poderosa, de uma maneira tremenda, e ele fazia isso, e eu falava para ele, eu falava assim para ele, o nego, você prega, você fala o evangelho e eu tô aqui orando. Se a pessoa aceitar Jesus, eu oro por ela, mas eu falava para ele, não é meu forte. Cada um tem seu chamado, a gente sabe isso aí, a gente tem que saber isso aí. E a gente se juntava para orar e acompanhar ele nessa empreitada, né? E eu lembro uma experiência uma vez, eu vou contar porque acho que essa experiência vai ajudar você, não só a Bárbara, que trabalha nos ônibus, porque esses ônibus não existem no Brasil. Esse que eu vou falar não existe no Brasil. Foi construído só para Cuba. Ele chamava de Camelo. Era uma. Se você quer, pesquisa depois no Google ali o ônibus chamado em Cuba Camelo e você vai ver. Ele era puxado, ele era tirado, arrastado por uma, não sei como chama, aquela parte da frente do caminhão da carreta. É quase era uma carreta, gente. Eu só mudava o nome. E aquele ônibus era lotado de pessoas, sem ar-condicionado. Então ele tinha aquela forma de camelo mesmo, por isso que falava de camelo, e ele ia. E eu lembro que ele estava pregando na parte da frente daquele ônibus, e ele estava pregando, e um cara levantou e falou: Ô, negro, cala a boca, cara, você não tem nada para fazer, vai trabalhar, não sei o quê, tal, tal. Eu não quis saber nada de Jesus, não tem interesse nada disso aí. Eu vou embora daqui. E ele foi para o fundo do ônibus. Só que aquele meu amigo, ele pregava numa parte do ônibus, ele não sabia, e depois ia para outra parte. Quando ele chegou lá atrás, ele começou a pregar, ele falou: Ô, nego, você está aqui de novo, meu Deus, você está me perseguindo? Ele falou: Não, eu não estou te perseguindo, é Jesus quem está atrás de você, e quer te salvar hoje. Meu Deus, eu estou arrepiado aqui. Ele acabou aceitando Jesus aquele dia. Ou as coisas que, se você é persistente, se você continua em frente, as coisas que Deus pode fazer. E muitas histórias que tem assim de pregar o evangelho e desfrutar essa parte de levar a palavra, mesmo sabendo que você está sendo observado, mesmo sabendo que você pode ser perseguido, mesmo sabendo que você pode ser preso, mas a satisfação de salvar uma pessoa, de trazer uma pessoa para Jesus, não tem preço. Então, esse tipo de pressão, esse tipo de situação, as pessoas sofrem no meio de um sistema como esse. Agora, como que o cristão vive e pratica fé no meio desse ambiente? É, é, as igrejas domésticas, já falei lá no início, grupos pequenos, células, fazem que o relacionamento venha a ser mais profundo e o relacionamento venha a ser mais perto. E as pessoas se cuidam umas a outras. Então, quando uma pessoa tem uma necessidade, liga para outra, faz alguma coisa, dá um jeito ali para orar e para se acompanhar na oração e estar junto. O discipulado, ainda somos livres no Brasil, precisamos agradecer a Deus, verdade. Vou falar disso daqui a pouco. O discipulado, ele é mais pessoal. O discipulado praticamente é um a um ali, é as pessoas bem de perto e ter uma forte vida devocional. As pessoas, pela própria pressão, meus amigos, você tem que orar. Se você não ora, você não vai ter a força de Jesus, você não vai ter a ajuda do Espírito Santo, você não vai se sentir fortalecido para enfrentar o que está acontecendo, entendeu? O evangelismo ele é mais relacional, ou seja, é testemunho da minha vida com a pessoa. A pessoa está passando uma situação e eu vou lá e conto um testemunho que tem a ver com a vida dela. E eu falei, e a pessoa conta, mas como que aconteceu? Não, é que eu sou cristão, Jesus me ajudou, Jesus deu um jeito. Mas como que é? Aí a gente começa, mas é ali, é, face a face, né? Tete a tete, como fala o brasileiro. As conversas são privadas, geralmente. Você não conversa muito aberto, você não tem uma conversa de... Eu lembro
quando eu saí da igreja, por um chamado de Deus, a gente começou um projeto num bairro dos mais complicados de Cuba, da capital, chamado Jesus Maria. Nada a ver com Jesus e muito menos com Maria. Tudo o contrário. Esse bairro, eu cheguei ali, meus filhos estavam pequenos, e eu lembro que eu perguntei para Deus, Deus, o que eu faço aqui? A gente chegou ali, não vou contar essa história, mas a gente tinha uma situação complicada de moradia, e a gente recebeu um milagre de parte de Deus, do Brasil mesmo, para nossas vidas. A gente recebeu uma oferta para poder comprar nossa casa, mas essa história é muito longa, não vou contar. Não. Mas a gente chegou naquele bairro. E chegamos naquele bairro, e eu lembro que eu falei para Deus, o que eu faço aqui? Meus filhos estão pequenos, minhas filhas, elas são, é, eram mocinhas, tinham 7, 8 anos e uns 10 anos a outra. Meus filhos, meu filho mais pequeno estava com 2 anos, acho, e meu filho mais velho estava com uns 15 anos, mas 12, 14, 15 anos, lá não lembro bem. E eu falei, o que eu faço aqui, meus filhos, sobretudo minhas filhas, eu tinha que velar por elas, eram novinhas, elas bonitas, igual o pai, não, isso aí, igual a mãe. Graças a Deus, acho que minha esposa está por aí, ela deve estar dando risada. E eu tinha cuidado daquilo, e Deus me falou, Deus me falou assim, Deus falou para a gente assim, vocês fazem minha obra, e eu cuido de você e dos seus. E E aquela palavra foi suficiente para a gente começar uma obra ali com crianças, alcançando crianças para Jesus, fazendo um trabalho tremendo. A gente chegou a ter em casa umas 30, 40 crianças dentro da nossa casa. Era uma loucura, a gente falava que a gente estava louco. Eu falei, é lógico, cristão é meio louco, então não está falando nada errado. E aí a gente começou aquele trabalho, mas nós fomos perseguidos por aquilo. Minha esposa foi chamada várias vezes, porque ela era praticamente a cara do projeto. E na terceira vez eu falei para minha esposa, dessa vez eu vou na conversa com o pessoal do governo que estava nos chamando. E eu lembro que eu tive uma resposta para ele que eu praticamente, espiritualmente, eu encostei eles contra a parede e eles não tiveram uma resposta. E a partir daquele dia eles não perseguiram mais a gente. A gente sabe que continuamos sendo monitorados, observados, mas eles não perseguiram mais, ficaram quietos, ficaram no seu canto. Mas é que a gente estava mexendo com uma área da sociedade que é as crianças. E como o sistema comunista, ele faz lavagem de cérebro, ele faz a doutrinação, sobretudo nas crianças, nessa escola. Eles sabiam que a gente estava fazendo uma obra ali que poderia transformar a vida daquelas crianças, e por isso que eles foram para cima da gente. Mas a gente continuou, e Deus nos deu graça, e logo nasceu uma igreja na nossa casa, e coisas doidas, que não vou contar porque vai levar muito tempo. Mas, queridos, no meio desse mundo, dessa ideologia, você tem que ter uma oração de dependência e uma dependência de Deus, uma fé prática, uma confiança diária. Oração por coisas básicas. Quando eu falava para um brasileiro, já você orou por uma garrafa de óleo alguma vez? Eu falava, não. Eu falei, é lógico, você vai no mercado e compra. Não precisa. Mas cubano tem que orar por essas coisas simples. E hoje, que está pior a situação, meus queridos, você só pesquisa, dá um Google lá e você vai ver. Hoje tem jovens que se estão levantando, jovens cristãos que se estão levantando e posicionando-se nas redes sociais e indo contra esse sistema com a palavra de Deus, e eles estão sofrendo perseguição. Não é brincadeira, não. Mas, queridos, a igreja, no meio desse ambiente, ela experimenta essa igreja de Atos, essa igreja que fala que tinha tudo para compartilhar, essa igreja que fazia, não porque alguém colocava uma arma na cabeça dele e falava, faz ou você morre. Não, é porque eles tinham convicção. E se tem uma coisa que o cristão precisa, e mais nesses tempos que a gente está vivendo, chama-se convicção. Os cristãos precisamos ter convicção e não vender nossa alma, não vender nossa crença, nossa fé por questões, às vezes,
vagas, por questões às vezes sem sentido, meus queridos. Então, a igreja precisa, nesse meio desse sistema, viver como essa igreja primitiva, como essa igreja dos primeiros tempos, como essa igreja de Atos, essa igreja que faz acontecer os milagres. É, 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 mostrar que a fé não morre sob pressão, ela cresce, ela se aprofunda, ela aumenta e ela é mais forte cada vez mais. Querido, eu quero ir encerrando essa parte de eu falar, porque talvez vocês tenham algumas perguntas. Eu quero só contar algumas coisas que a gente tinha que fazer, nós. Agora eu vou falar de nós. Como pai e como mãe, a gente tinha que ser pai e mãe presente. No meio de um sistema desse tipo, se você não se faz presente como pai e mãe, tem uma alta porcentagem de perder seus filhos. Praticamente todo o ambiente que seus filhos estão, eles vão ser doutrinados de alguma forma. E a gente, Pastor, deixa eu só te interromper um minuto. pode? Nós temos a Bárbara aí, nós acabamos de fazer, de gravar um Five Talks falando sobre a importância do posicionamento dos pais na vida dos filhos, e você reforçando isso, né? A importância disso. Então, olha só, Espírito de Deus trabalhando aqui na vida das pessoas. Amém, amém, amém. Eu vi lá que ele ia fazer sobre essa parte, é muito importante, gente. Não tem muito a ver só se é um sistema comunista, socialista ou é qualquer sistema. Você tem que ser pai presente, porque essa sociedade hoje, ela está tentando roubar os nossos filhos. E a gente precisa se fazer presente em todo momento. E eu lembro que a gente fazia um trabalho muito forte de desintoxicação dos nossos filhos, porque nossos filhos eram doutrinados no tempo que eles estavam na escola, e quando eles chegavam em casa, a gente tinha que desintoxicar eles. Porque, queridos, eles chegavam em casa, na escola, eles repetem muito uma frase que fala: pioneiros por el comunismo, seremos como el Che. Ou seja, alunos, estudantes, pioneiros pelo comunismo, nós vamos ser como Che Guevara. Se você pesquisa, Che Guevara era um assassino. A gente conhece bem essa parte dele. E falar para que meus filhos iam ser como o Che, eu chegava em casa e eu falava: não, vocês vão ser como Cristo. A gente tinha que virar aquela ficha na cabeça deles. E hoje eu falo que eu sou o pai mais orgulhoso do mundo, porque hoje, se conversa com meus filhos têm convicções firmes, convicções claras, convicções fortes do Evangelho e do que eles acreditam. Então, eu sou um dos pais mais orgulhosos do mundo por isso. Também, queridos, a gente, como família, nós não éramos refém do sistema. A gente nunca foi refém do sistema. Sempre ensinamos a verdade, porque a verdade, a palavra fala que nos liberta, e a gente tinha uma mentalidade de liberdade. Nunca deixamos que nossa mente fosse escravizada. Eu falo que eu vivi no meio de um sistema comunista, mas eu era livre, porque a liberdade às vezes não tem a ver com o ambiente onde você se manifesta. A liberdade tem a ver com o que você coloca na sua mente. Se você tem uma mente livre pela palavra de Jesus, você vai andar em liberdade. Infelizmente, a Bárbara falava agora, nós vivemos numa nação livre no Brasil. E o que estamos fazendo com essa liberdade? Qual que está sendo nossa atitude com essa liberdade? Porque você não sabe se um dia essa liberdade acaba. E aí? O que vai acontecer? A gente tem que aprender a experimentar essa liberdade. A liberdade que Cristo nos deu. A liberdade que Cristo comprou na cruz para nos salvar, para nos restaurar e para dar-nos a vida que a gente tem. E mais que tudo, dar-nos a eternidade. Amém? A gente até, aqui no Brasil, a gente escreveu um e-book que ele está em reedição agora. Ele chama Guerreiros da Fé, Vencendo a Batalha Cultural em Família. Ele está em reedição agora e talvez logo a gente faça um relançamento ali e talvez nós disponhamos para vocês terem acesso.
porque ele, mais que contar a nossa história, não fala da nossa história, fala de como as famílias precisam se posicionar nesses tempos e tomar o seu lugar nessa batalha cultural e estabelecer os princípios de Jesus, os princípios da palavra nos nossos filhos, nas nossas casas, nas nossas famílias. Amém? E eu quero encerrar a palestra falando umas lições para nós hoje. Falamos já várias vezes da liberdade. Temos liberdade, mas eu pergunto, temos compromisso? Temos coragem? O que fazemos com essa liberdade? O que a gente está fazendo? Às vezes perdemos nosso tempo nas redes sociais em discussões sem sentido, quando poderíamos deixar uma mensagem firme da palavra de Deus que salva a vida de uma pessoa. O que podemos aprender de uma vida que experimenta uma fé sob pressão? É valorizar a comunhão. A gente precisa valorizar a comunhão que a gente tem hoje. A pandemia vem para mostrar que sem comunhão a gente praticamente morre. Muitas das pessoas que talvez morreram tinham Covid, de verdade, mas essa falta de comunhão, essa falta de ter pessoas perto, porque tinham que ser isolados, tinham que ser internados, trouxe que a pessoa não tivesse ali alguém para dar um empurrão e falar, você pode, vá em frente, e fazer uma oração ali, tomar ela da mão e fazer uma oração. Então, a gente precisa, hoje que temos essa possibilidade, valorizar a comunhão, viver uma fé menos superficial, um evangelho menos light. A gente precisa viver uma fé profunda, uma fé que reflita Jesus em nossas vidas. O evangelho não é light. Preste atenção nisso aqui. O evangelho é simples, mas ele não é light. Temos que tomar cuidado. Porque o evangelho é simples, querido. A gente complica às vezes o evangelho, a gente complica às vezes a palavra de salvação. E não é, não. O evangelho é simples. O evangelho de Jesus não é complicado. A gente que complica as coisas. Mas isso não faz a gente viver um evangelho light. Devemos testemunhar com mais intencionalidade, pregar a palavra do Senhor. A tempo e fora de tempo, fala a palavra. Sejamos gratos ao Senhor, queridos. A gente precisa viver em gratidão, agradecer a Deus todo dia. Quando você acorda, quando você abre os olhos, agradeça a Deus, porque Deus é que permitiu que você e eu abríssemos os olhos. Quero fazer uma pergunta mais uma vez. O que mudaria na sua forma de viver a fé se sua liberdade cristã fosse limitada? O que mudaria na sua forma de viver a fé se a sua liberdade fosse limitada? Queridos, o cristianismo não depende de liberdade política ou qualquer outra para existir, mas ele floresce quando há fidelidade a Cristo. Amém? Então, querido, esse é um pouco da nossa experiência, da nossa vida como cristão, no meio de uma ideologia comunista. E a gente poderia falar aqui o dia todo, mas a gente sabe que também o tempo faz parte da nossa vida, mas é um pouco da nossa história, um pouco de o que viver essa fé no meio de um sistema de uma ideologia que nos tenta afogar, nos tenta impedir que a gente experimente essa fé. Amém, amém, Guilherme, amém. Eu acredito. Amém. Acreditamos. Está chegando. Meu Deus, Pastor Miguelito, para nós aqui do Five, uma honra tê-lo aqui, né, conosco, sua esposa Dianine, né, pastora, profeta, né, uma honra, né, esse testemunho. Nós oramos aqui diariamente por um novo nível, né, uma profundidade maior, um tempo de avivamento. E uma coisa é falar, outra coisa é viver isso, né? E vocês mostram aí que viveram isso.
Então, muito Amém. obrigado, né? Eu ia, até anotei uma pergunta aqui no início, né? Como, né, você e sua família, né, se mantiveram fiéis sem negar Cristo, mas você respondeu durante, né, a explanação, né? A pergunta que eu anotei, o que que eu faço aqui? Né, demonstra o nível de relacionamento com o Senhor, né, chegando num bairro, numa situação. Essa pergunta eu anotei, vou deixar guardado. O que que eu faço aqui? Né? O que que eu Amém. faço com essa situação? Demonstra o nível de profundidade. Né? Orar e agradecer, né, por uma lata de óleo. Muitas pessoas, a gente vê um cristianismo superficial no Brasil, né, ou não praticante, seja católico, evangélico, né, a pessoa tem lá o cristão de domingo, que não vive isso diariamente na segunda-feira, na terça, na Uhum. quarta, né, que não tem temor ao Senhor, né? E eu anotei outra frase aqui, o detox dos filhos. Nós vivemos no Brasil algo semelhante, né? Um socialismo barra comunismo se instalando, né? Então, glória a Deus, né? Eu acho que tem assunto aí, muito assunto aí, né? A Diane, pode falar, fica à vontade. Tá no mudo. Tá, Os tá, dois tá, estão no tá. mudo. Tá falando a Bárbara, tá falando a Janice, está no mudo. É a paz do Senhor, pastor. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, dos seus filhos, né? Pela coragem, pelo amor, pelo posicionamento diante de servir a Cristo, né? Não é fácil, o senhor trouxe várias questões, é interessante. A gente tem prática, né, de orar, né, o pastor traz sempre a questão, né, da igreja perseguida, dos nossos irmãos. Nós temos missionários que estão em países fora do Brasil, países comunistas, país onde o islamismo sobrepõe. Recentemente mesmo, domingo agora, nós tivemos no culto uma irmã nossa que é missionária na Índia, e ela falando, né, sobre a questão do hinduísmo, a questão do cristianismo, enfim, né, a questão do próprio islamismo, e lá eles têm, né, um orfanato, e esse livro ela lançou, foi uma estratégia que Deus ministrou no coração dela, justamente para alcançar vidas e falar sobre que Deus essas crianças, essas pessoas estão falando através da vida dela com esse livro. E ela falando sobre uma das coisas que o senhor trouxe aí, né, da questão da política do governo, de como vocês passam por situações. Ela disse que ele é uma perseguição velada que eles passam lá, onde, por exemplo, o abrigo existe, eles resgatam várias crianças né, do orfanato, existe várias crianças que são abandonadas, que as mães estão nas drogas, na prostituição, enfim, que estão sendo ali sofrendo inúmeros abusos, foram vários depoimentos, e ela trouxe, às vezes eles precisam, eles exigem uma documentação, e eles vão, passam lá o dia, a documentação não pode sair hoje, amanhã, então assim, o tempo inteiro existem órgãos, existem que estão no poder, que vão colocar dificuldades para que eles desistam. E aí é onde entra a perseverança, né? Seu propósito, seu objetivo, que é servir a Cristo e você não desistir. Eu amo servir ao Senhor e eu sou muito assim, sabe, de estar no meio das pessoas, de fazer as coisas. Eu digo, meu Deus, como seria eu em um lugar onde eu não pudesse ir à igreja, onde eu não pudesse louvar, adorar o Senhor. E, né, a gente sabe que nós somos a igreja, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que a gente adora onde a gente estiver, como o Senhor trouxe aí também maravilhosamente, o Rodrigo também falou. Então, onde eu estiver, o que importa é o meu coração que vai estar conectado, louvando, adorando ao Amém. Senhor. Mas esse estar em comunhão, esse poder falar, esse reunir, né, com o corpo de Cristo é algo que é maravilhoso e que a gente tem que realmente agradecer, porque a gente sabe que muitos irmãos estão sofrendo. E às vezes eu me pergunto, eu digo, meu Deus, como eu agiria se eu estivesse em um país como esse? Eu teria coragem de fazer o que aquelas pessoas fazem, né? Na minha igreja tem vários missionários, e aí tem irmão que vai para a Índia, vai para lugares onde realmente falou é morte na certa, e eles contam vários testemunhos. Meu livro, meu filho me presenteou com um livro, não sei se vocês já leram, Rodrigo e Pastor, A Insanidade de Deus. O livro ele tem uma capa preta, eu até procurei aqui em casa, mas eu acho que já está na casa do meu filho. Ele tem uma capa preta e o título é A Insanidade de Deus. Quando eu vi esse título, eu falei, meu Deus, a insanidade de Deus, Deus é insano. Mas, na verdade, a insanidade de Deus é o amor que as pessoas têm por Deus. Então, assim, é um amor insano, é algo sobrenatural. Então, são vários depoimentos de pessoas, assim como o senhor, de várias pessoas que passaram por situações que passam e mostra assim, eu digo, meu Deus, quanta fé, quanto amor. Tem um depoimento mesmo que tem um deles que
ele está preso e o tempo todo ele é massacrado, maltratado, e aí eles vão, oferecem valores, oferecem benefício, oferecem liberdade para ele ser livre e largar Cristo, e ele não larga. E aí todas as vezes a esposa vai visitar e a esposa diz: continue aí firme, não abandone o nosso Deus. Aqui fora eu vou segurar o que precisa ser segurado. Então, assim, são várias questões, assim, são depoimentos fortíssimos e a gente vê realmente a insanidade de Deus. E é Deus que fortalece, é Deus que sustenta, é Deus que guarda, que dá sabedoria e estratégia, que assim seja na sua vida, na vida da sua família e de todos os nossos irmãos, né, que estão espalhados aí pelo mundo, passando por dificuldades, e que nós possamos Amém. agradecer a Deus pela liberdade que temos, e que a gente não se cale, que a igreja se posicione, que a igreja faça o que pode fazer, que atenda ao chamado, Amém. né, pela qual nós estamos aqui. Deus abençoe. Amém. E não Obrigado. precisa ser algo grande, né? Pequenas ações na nossa esfera, né? Na nossa família, né? No trabalho, na escola, a gente consegue impactar vidas aí, né? Em todo um país. Aqui Amém. nós temos tido, temos lido, né? O livro de Jeremias, e Jeremias foi um profeta que foi preso, mas ele tinha paz de consciência na prisão, né? Ele estava encarcerado, mas livre, né? Fiel ao Senhor. E enquanto o rei tinha liberdade, andava pelo palácio, mas estava preso a um sistema, né? Então, é muito disso. Agora, você, pastor, me falou uma coisa aqui, eu fiquei curioso. Monitorado, ainda monitorado, mesmo à distância. Como é que é isso? Você está no Brasil, como é que é esse monitoramento? Existe? Como é que é? Assim, esse tipo de monitoramento pode existir através das redes sociais, que, por exemplo, Ah, hoje sim. você interage, faz alguma coisa e você pode ser monitorado. A gente sabe, tem pessoas que ficam nas redes sociais ali andando, do próprio sistema deles, monitorando tudo. E você interage. Uma vez que você interage, eles vão atrás a pesquisar quem que você pesquisa nas redes sociais. Eh, para uma coisa boa das redes sociais é que você tem um alcance que não poderia ter de outro jeito, mas uma coisa ruim é que você se expõe todo tempo ali, não? E a gente Uhum. sabe que de alguma maneira a gente pode ser monitorado, então a gente até toma cuidado com isso, mas não é uma coisa que a gente perde o sono por causa disso, Uhum. não? A gente sabe Sim. que isso acontece porque, por exemplo, eu acompanho pessoas hoje em Cuba que elas estão nessa batalha, nessa luta, não? Por estabelecer o reino de Deus, mas também pela liberdade, não? Então você acompanha e eles vão atrás de todos os seguidores. Essas pessoas em Cuba eles chamam de super claria. Claria é um peixe que ele consegue sobreviver fora da água um tempo longo. Eu acho que esse bicho não tem aqui no Brasil. Aqui tem de tudo no Brasil, mas eu acho que esse não tem. É. Mas então acho que por isso, porque eles conseguem sobreviver em todo o ambiente, que eles botaram esse nome dessas pessoas que eles estão monitorando as redes sociais. E eles aparecem, fazem comentário, às vezes fazem comentário a favor, mas para ver o que você fala. Às vezes fazem comentários de, defendendo essa ideologia, não? Então, desse jeito que a gente consegue monitorar também à distância as pessoas. E, pastor, como é que foi o impacto, né? Saiu de Cuba, chegou no Brasil. Qual foi o impacto? Pisou no solo brasileiro. Como é que foi para vocês, né? Para a pastorinha de Aline e seus filhos? Eu não sei se minha esposa que está aí, ela queria falar sobre isso, mas para mim foi uma coisa muito tremenda. Meus filhos já eu tinha visitado 2018, 2019, mas já sair com a família para nós foi complicado. E a gente percebia no aeroporto, imagina que a gente estava saindo de Cuba no meio da pandemia, não tinha praticamente voo acontecendo, foi um voo humanitário que a gente viajou. E, e era uma família de 6 pessoas, todos juntos no meio do aeroporto. A gente percebia que a gente estava sendo monitorado, observado por um monte de olhos. E a gente fez um ato profético no meio do aeroporto. A gente teve que ser muito cuidadoso na hora de fazer o ato profético,
mas a gente fez um ato de que a gente estava tirando nossa A roupa sandália. e as sandálias dos nossos pés, aquelas sandálias de opressão, talvez de falta de liberdade, mas que a gente não vivia aquilo, mas a gente queria fazer aquele ato profético e deixar para trás tudo aquilo que nos limitava, tudo aquilo que nos impedia. A gente teve que ser muito cuidadoso naquele ato, porque a gente sabe, aeroporto tem câmara e todas essas coisas. Mas pisar o solo do Brasil, para mim, para meus filhos, foi uma coisa que a gente passou um tempo e a gente ainda olhava e falava, é verdade, não é um sonho, está acontecendo. E, e assim, e eu lembro, perdão, tem um amigo nosso que ele fala assim, que Deus nos trouxe ao Brasil para ser uma voz de liberdade. E eu carrego essa frase, porque eu sei que como o Jesus falou para Pedro, isso não foi revelado por carne nem sangue, foi do alto que ele trouxe essa palavra para eles, e ele liberar essa palavra sobre a nossa vida. E toda vez que ele nos vê aparecer em algum lugar, ele fala, eu sei que Deus trouxe você como uma voz de liberdade. Então, mas foi um impacto grande chegar no Brasil, uma nação tão grande, mas uma nação que nos acolheu. E a gente é Amém. grato a Deus, é grato a Deus por todas as pessoas que Deus tem usado para nos abençoar, para nos cuidar. Porque você chega uma nação, a família toda, e eu falo que eu honro a vida de cada pessoa que colocou o grãozinho de areia ali para nos abençoar, para nos cuidar. Mas tem uma pessoa tem um casal que a gente sempre honra a vida dele, é o pastor Sérgio e a pastora Shirley, os pastores que abriram as portas da sua igreja, abriram o coração dele para nos abençoar e nos dar essa possibilidade. Incluso para, no meio da pandemia, quando ninguém acreditava o que ia acontecer amanhã, ninguém sabia o que ia acontecer no outro dia, eles não abandonaram a gente e eles falaram: a gente trouxe vocês, a gente vai cuidar de vocês. E isso eu tenho que falar em todo lugar, toda plataforma que Deus me permite, eu falo isso, porque. E tem muitas outras pessoas, mas o impacto maior, acho que a gente recebeu foi ver eles ir na rodoviária de Ribeirão Preto, a gente mora em Ribeirão Preto, para nos receber. Ele arrumou uma van que ele tinha arrombada lá na garagem da igreja, só para nos buscar, porque esse povo aqui, quando chegou, enchia qualquer carro, não? Porque era 6 pessoas. Então, e esse impacto de ver eles, ele poderia ter mandado outra pessoa. Ele poderia ter falado para qualquer um, vai buscar esses irmãos lá. E ele foi. E isso é uma coisa que foi um impacto tremendo para nós. Meu Amém. Deus. Pastora Janine, quer falar? Quero. É, bom dia, aqui é a pastora Yalina, esposa desse grande homem de Deus, né? Que Deus me presenteou na minha vida. E Deus abençoe cada um de vocês Se eu que está levanto aqui, gente, eu dou 1,62, 1,65. O nessa Rodrigo já me manhã. viu. Baseada na pergunta que o Rodrigo fez aqui, né? O impacto nosso chegando aqui no Brasil foi um cumprimento, primeiro que tudo, de promessa. Porque mesmo nós morando em um país oprimido e reprimido, como minha esposa falava aqui na palestra, nós vivemos, né, e aprendimos a viver em liberdade em Cristo. E o Brasil já era promessa de Deus para nossas vidas, nações, desde que a gente se conheceu, Deus falou conosco que Ele tinha um plano para nossas vidas nas nações e que o Brasil seria a ponte para tocar outras nações. Então, chegar aqui no Brasil foi cumprimento de uma palavra da parte de Deus, e Deus quebrou. Quando o Senhor dá para nós uma palavra, você não deve olhar para homens, para instituições, para sistema, porque nosso reino é o reino do Senhor.
Então, ele quebra qualquer limitação, qualquer barreira que esteja diante de nós, né? E o Senhor nos mostrou, eu abri o mar, literalmente, para vocês passarem, né? Para aquilo que eu tenho na vida de vocês como filho, né? E para que se cumpra meu propósito nessa terra. Então, quando nós chegamos aqui no Brasil, a gente viu essa promessa cumprida, né? E o acréscimo de Deus em nós, né? Deus abriu os céus, né? E ele também falou assim para nós, essa é a terra, né? Uma terra abençoada, que flui leite e o mel. Brasil é uma terra abençoada, né? Quando nós chegamos aqui, vimos tantas coisas que em Cuba éramos limitados para ter, nós falamos assim, Deus abriu literalmente os céus e nos ensinou que tudo está nas suas mãos, as despesas dos céus estão abertas para seus filhos. Então, que o sistema tentou tirar de nós, que era inacessível para nós, Deus nos entregou pela fé, porque em Cuba, mesmo sendo um sistema comunista, a fé nossa cresceu, né? E quando mais você entra em lugares inacessíveis, sua fé cresce mais, porque você depende mais do Senhor, né? Nós aprendimos a orar, eu como mãe, para colocar um pão na mesa de meus filhos, né? Eu aprendi a orar por uma garrafa de óleo. Eu aprendi a oração era contínua, né? Mas Deus, no meio da pandemia, antes da gente sair para cá, para o Brasil, a gente foi abastecida por os céus de uma maneira sobrenatural. Eu falei, Deus, essa parada que teve antes de não pisar as nações da terra, o Senhor vai abrir os céus sobre Cuba e não vai faltar o alimento na minha mesa e ainda a gente vai ter para compartilhar com outros. E Deus mandou uma farturas, a gente comia carne no meio da pandemia, todo fechado, comia peixe, que isso lá é muito difícil a gente ter, né? E ainda chamávamos pessoas à nossa mesa para comer e preparávamos sacolas para ser entregue para pessoas que estavam precisando. Então, amados, o reino de Deus não se trata de sistema, né? Nós não podemos estar limitados a sistemas de homem. O reino do Senhor está aberto para todos os seus filhos. Então, é minha oração. Eu sou pastora, profeta, intercessora. O Rodrigo conhece um pouquinho de mim pela sua esposa Vanessa. Hoje eu tenho um grupo de mulheres que oram na madrugada. Mais de 23, já sobrepassou esse ano, está por 24 mulheres orando em todo o Brasil. O Senhor falou assim, levanta mulheres, né, para orar, para clamar diante do Senhor, para movimentar o mundo espiritual, amado, porque quando você não tem necessidade, você não clama, você entra na zona de conforto, né? Mas quando você tem uma necessidade, você clama a Deus. Então, nós estamos aqui para isso, para clamar, porque mesmo chegando aqui no Brasil, Deus começa a mostrar tudo aquilo que opera no Brasil. Sendo um país com toda a liberdade, muitas vezes está reprimido, muitas vezes está dentro de um lugar limitado espiritualmente falando e não age. Não age, e o Senhor está esperando mais, não somente levantar nossas vozes em um evento, em uma reunião convocada por liderança, não, a gente tem que tomar um posicionamento e falar assim, eu estou aqui para agir, para trabalhar para o reino do Senhor, aonde que o Senhor me quer? Aonde que o Senhor me quer? E eu vou me unir à obra do Senhor, eu quero ser parte da obra do Senhor, amém? Que Deus abençoe grandemente, Rodrigo, sua vida, cada vida que está aqui nessa manhã, né? Eu honro o nome do Senhor nessa manhã, né? E peço ao Senhor que cada um de nós sirvamos a Deus com alegria,
no nosso coração. Amém? Que Amém. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade, Rodrigo. E esse espaço eu deixo à disposição, né? Eu acho que tem vários temas aí que podem ser abordados, né? Então, Pastor Miguel, Dialine, pode ficar à vontade, é só me contatar, a gente marca um outro Amém. Five Talks, né? Amém. Realmente, eu e minha esposa temos a honra de participar através do ministério do Pastor Miguel e da Dialine, de um mover espiritual chamado Céus Abertos, né? Então, nós declaramos céus abertos sobre todos nesse ano Amém. 2026, né? Liberdade, né? Que nós possamos tirar as sandálias da opressão e tomar posse da liberdade em Cristo Jesus, né? Depois me manda o livro, os links, né? E quem puder me fala, eu compartilho, né? As mulheres que quiserem também participar, né? E com certeza essa mensagem será transmitida para o Five Europa, Five Estados Unidos, né? E quem sabe aí um Five Cuba, né? Um Five Espanha, Amém. Argentina, né? Amém. Aí Em nome de Jesus. é isso aí, tá bom? Alguém mais quer colocar alguma A informação, fazer Bárbara, alguma pergunta? a Bárbara queria falar. É rapidinho. O pastor Miguelito trouxe, e agora a Yaline também trouxe, né? E você, e é algo que estava me incomodando esses dias. Como a gente tem que ficar atento. A semana passada eu fui no culto e o pastor estava falando, semana passada, não, retrasado. Tem uns dias já. Ele estava falando justamente como nós temos que ficar atentos a essas reuniões de liderança, de pessoas, né, de governo, de vários órgãos que tem. E ele participou, ele teve a oportunidade de participar de uma dessas reuniões que tinham pessoas de altos poderes, de diversas cúpulas, e ele foi representando a igreja. E aí ele falando como eles estão de maneira, lógico que ele foi já debaixo da oração, da direção do Espírito Santo, com a sabedoria e o discernimento que o homem não tem, mas com a sabedoria e o discernimento espiritual. E ele falando como as pessoas estão fazendo com relação, de forma subliminar, né, com a política, trazendo como se fosse a arte, como se fosse a cultura, né, o histórico, as matrizes, no nosso caso aqui da Bahia em especial, vem muita coisa como se fosse cultural, como se fosse histórica, da arte, né, da questão das matrizes africanas, enfim, muita coisa que tem se trazido especialmente para o Brasil de forma mascarada, que as pessoas que estão em determinadas áreas querem implementar como cultura, como arte, como contexto histórico-cultural, e que precisa ser trabalhado, e que no fundo, é tudo espiritual. E se você não tiver a visão, o discernimento, muitas vezes nós somos enganados, estamos, né, podemos até fazer coisas que não são corretas, e as crianças, adolescentes, os jovens, as pessoas que estão em escolas, faculdades, que estão vulneráveis aí também, né? Até no mercado de trabalho, em determinados lugares, que Deus abra a visão mesmo espiritual para ter o Amém. discernimento de se posicionar. E ele falando, meu Deus, como... E todo mundo assim apoiando, como se fosse algo, e ele, meu Deus, é tudo espiritual, isso aí é tudo cilada que vai, as coisas vão entrando e você não sabe por onde chegou, e a Aline trouxe isso, né? Então, não é sobre a política, não é sobre a cultura, não é sobre os órgãos, é sobre nós cristãos, como estamos nos posicionando, se estamos atentos, de olhos abertos, ou se estamos sendo enganados mesmo por tudo que tem colocado à nossa frente. Qualquer pratinho enfeitado, sem procurar identificar a verdadeira origem daquilo ali, né? Verdade. O Muito, muito, comunismo muito tinha sério. o genocídio, né? E depois se tornou o genocídio cultural. Eles viram que matar pessoas não funcionava, começaram a matar os valores, né? Das pessoas, a família, o ataque às famílias, né? É isso. Então, Amém. é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer colocar alguma informação? A paz, mais uma vez a paz, Senhor, né? Quando o pastor estava falando sobre esse bloqueio, né, que nos tenta nos fazer para que o evangelho não se expanda, não venha crescer, né? Eu moro aqui em uma comunidade, né? E aqui às vezes é difícil a gente pregoar o evangelho, né? Por ser uma comunidade carente e tal.
né? E tem situações aqui que, quando está mesmo muito intenso a situação, que a gente fica até impedido de sair, né? De ir para a igreja e tal. Então, né? Cria esse bloqueio. Só que teve uma vez, né, Bárbara até sabe, que eu não aceitei essa situação, né? Porque eu disse assim, não, nós somos livres, Deus nos fez livre. Então eu não admito que o inimigo, porque isso aí por trás, a gente sabe que é o inimigo agindo para que os crentes venham parar, porque se a gente não vai para a congregação, a gente não fala de Jesus, ele toma o território. E aí eu não aceitei aquela situação. E aí eu orei e pedi a Deus uma estratégia, né? O que eu faria, porque eu não aceitava eu não poder, e nem os irmãos, nem ninguém poder transitar na rua e ir para a igreja por causa disso. E aí Deus nos mandou colocar uma sopa. Olha como Deus trabalha, né? Como Deus tem a estratégia. Coloque uma sopa na praça. Na hora eu tive medo, claro que nós temos medo. Mas Deus fez, mas eu falei assim, não, se Deus mandou, ele garante. E aí, né, no meu vocabulário, encontrei umas duas doidas, porque crente é doido, né? Crente é doido. Encontrei umas duas doidas e pensei, não, pastor, eu vou também. Aí Bárbara também entrou, porque Bárbara é Bárbara, né? Também entrou na ajuda de curso e a gente fomos para a praça. E aí quem descia? Todos aqueles estavam fazendo arruaça, e aí a gente ficava verde, amarela, né? Mas o que foi que aconteceu? Ali a gente orava, a gente ungia a sopa, e ali a guerra acabou, e todos começaram a ir para a igreja normalmente, e vidas aceitaram a Jesus. Então, nós, como cristãos, a gente não pode se acomodar com o sistema que eles querem colocar diante de nós, né? Paulo, ele estava preso, mas a palavra não estava presa. Paulo, dentro da cadeia, a palavra, ele ia, ele dava carta. Então, Deus sempre vai dar-nos estratégias para aquelas vidas serem alcançadas, né? E ele sempre vai nos proteger, ele sempre vai abrir uma porta, ele sempre vai trazer uma estratégia. O que hoje eu vejo que Deus quer de nós é que a gente se movimente. E às vezes a gente recua, às vezes a gente fica na zona de conforto, às vezes a gente não quer confronto, mas a palavra ela é confronto, a palavra vem para transformação. E vai ter perseguição sempre, porque a Bíblia já nos alerta e já nos ensina isso, que a gente vai ter essa perseguição, porque é o reino de Deus que vai estar sendo implantado contra a força de Satanás. Então, assim, né, que a gente venha, né, como se a gente não tivesse, já pensou se a gente tivesse em uma Cuba, como é que a gente ia se comportar? Então, que nós mesmo, né, eu creio, né, como já foi dito aí, que vai ficar essa live, muitas pessoas vão assistir. O que é que a gente está fazendo com a liberdade que Deus está nos dando no Brasil para poder o nome do Senhor ser, né, avançado? Deus diz assim, povoe a terra. E às vezes a gente não quer povoar a terra. A gente está igual aquele povo que quis só fazer a torre de Babel, né? Se eu estiver errada, me corrijam. A torre de Babel para ter um nome. Às vezes a gente só quer ter nome, mas não quer expandir. E Deus não está pedindo nome, Deus quer que expanda o evangelho para que as vidas sejam salvas. Né? Então, assim, é essa meu posicionamento e o que eu penso. Amém? E te agradeço a oportunidade. Ô, Glória! Meu Deus! Que poderoso que eu acabei de ouvir aqui. Glória a Deus pela sua vida, Janice. Dona Janice, muito bom. Dona Janice participa aí, Bárbara, no Five Mulheres? Everton, Dona Janice, pastora Janice é minha negona, é nossa mãe espiritual, nossa guia, nossa mestre, nossa redentora, protetora, a mulher guerreira e mulher de fé, que Deus transformou a vida poderosa, tem um ministério, atua em uma comunidade aí, faz o impossível, faz acontecer através de Deus na vida dela, é Deus purinho na vida dela. Ela já entrou no Five algumas vezes, sempre que possível ela entra. Que bom. Convidada dia 21 de março, viu, Janice? Falar sobre oração aqui.
Tá, tô esperando o aceite do convite. A Bárbara vai me Glória a falar Deus, foi depois. isso que Daiana falou, 21 de março, Jane pode? Aí eu falei, pode o quê? O que é para... Glória a Isso. Deus. Mas, Amém. o Rodrigo, parabéns aí pelo Five Talks com o pastor Miguelito e a sua esposa, e Aline, é assim que fala? E Aline Echevarria? Como que pronuncia isso mesmo? É? Esse aí é complicado. Mas eu queria, Rodrigo, aproveitar para convidá-los, né? Amanhã a gente vai reunir os homens e as mulheres às 5 da manhã no Five. E quem sabe esse casal aí possa também fazer uma oração para a gente. O intuito da gente se unir Vai amanhã, acordar cedo, né, Miguel? o Oi? intuito de se unir amanhã é Vai acordar porque cedo. tá todo mundo falando muito do feriado, né? Acho que hoje, se você for pensar, os crentes, os evangélicos, os cristãos estão falando mais da palavra carnaval do que Jesus. Uhum. Fala, verdade, não é ou não é? Então, assim, eu não, ao invés de ficar falando sobre isso e falar do que as pessoas estão falando, fazendo lá fora, eu resolvi, conversando com a Tayane, que é a líder aí do 5AM Mulheres aqui do Brasil, eu falei, vamos nos reunir, né? A gente até pensou em fazer um congresso, eu tinha conversado com o Rodrigo, mas eu acredito que tudo que, às vezes, muitas das vezes, os nossos sonhos é diferente do que o Deus quer para nós, sabe? E acabou que esse congresso que a gente ia fazer todos os dias, sábado, domingo, segunda e terça, não foi adiante e a gente não conseguiu se tirar do papel. Mas aí o Senhor colocou isso muito forte, sabe? Eu tenho visto muita gente falando, o carnaval, que não sei o quê, não sei o quê, né? Tá, e o que que nós vamos fazer diferente? Eu acho que os crentes, nessa última semana, sem exagero, falaram mais da palavra carnaval do que Jesus Cristo, do que Espírito Santo. Então, o que que eu resolvi fazer? Né? O que que o Senhor me direcionou a fazer? Vamos juntar todo mundo e orar pelas famílias? Amém. Vamos orar pelos casamentos? Vamos orar aí, e principalmente, né, o que aconteceu lá no interior de Goiás, né? Um homem, um marido ali, não suportou uma traição e tirou a vida dos seus dois filhos inocentes e dele também, né? Fez um auto-extermínio. Então, que a gente possa orar por essa mulher, né? Imagina como que essa mulher está passando hoje. Imagina como que essa mulher vai acordar, ou se já acordou, ou se nem dormiu essa noite, pelo que ela fez, né? E aí a gente pode pensar assim, mas ela merece porque ela fez isso. Mas você lembra que a pergunta que Jesus fez? Quando estava todo mundo acusando aquela mulher, ele se abaixou, escreveu ali, estava ali mexendo com o dedo ali na terra, né? No chão. Depois ele perguntou assim, qual que é a pergunta que ele fez? Vocês lembram? Sim. Pode falar, dona Janice. Quem não tem, Pode quem não falar, tem dona Janice. pecado, Hã? que atire a primeira pedra. É Quem isso não aí. tem pecado. E isso que a gente temos antes de julgar, a gente tem de pensar, quem sou eu? Também, às vezes não, mas meu pecado não foi desse tamanho. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Estamos Exato. aqui servos, e os servos é para fazer aquilo que Deus manda. Perdoar, orar, interceder por essas vidas. Basicamente isso. E essa mulher, no mais que ela que seja uma pior pessoa possível, mas essa mulher, ela não tem mais vida depois disso. Então, para que falar mal dela? Para que falar, né, sobre ela, né? Tem que pedir misericórdia, que Deus tire esse peso, esse bloqueio que ela está tendo agora, essa tristeza que ela está tendo agora, né? Que ela está passando, né? Que não, passando não, ela não vai deixar de ter essa tristeza. Mas ali não foi destruído só 3 pessoas, que foi os 2 filhos e o marido. Ali foi uma família inteira, e não só os 4, porque essa mulher está viva, mas e a gente tem que interceder, orar por ela, que ela pode querer ter um autoextermínio também. É não suportar a dor. As pessoas querem tirar a vida porque elas não suportam aquela dor que ela está vivendo ali. Aí ela quer tirar a vida, fala, eu não aguento mais. Então, mas não é só os 4 ali, né? A mesma mulher, ela está viva e ela está ali sofrendo hoje. Mas é os pais, é os primos, é os colegas daquelas 2 crianças, colega de escola, de vizinho, do condomínio onde eles viviam, os avós, né? Até o amante. Imagina aquele amante.
aquele cara. Como que ele não deve estar hoje? Imagina aquele detetive que tirou as fotos e entregou as fotos para o pai. Aí ele ficou sabendo depois, olha, aquele cara que se entregou as fotos, ele pode até ter pago já, ter feito o Pix. Mas quando ele vê aquele dinheiro na conta e ele vê a notícia na televisão, que aquele cara, aquele cliente dele ele tirou a vida e tirou a vida de mais 2 filhos. Imagina isso. Então, a gente tem que orar por essas pessoas. E hoje, amanhã, pastor Miguelito e a Aline, a gente vai orar por essas famílias, né, as pessoas que estão no carnaval, se divertindo, né, achando que aquilo ali é um divertimento. E divertimento e alegria é isso aqui, ó. É isso aqui que é alegria para nós, né? Amém. É de ver o que Deus tem feito na vida de vocês como casal, Miguelito. É o que Deus tem feito, né? Sustentado vocês, como a sua esposa, eu acabei de ouvir aí, que na pandemia não faltou nada para vocês. É, É professor, verdade. até carne, até peixe tinha. E peixe é difícil ali na região onde vocês estavam. Então, isso que é bonito de ver, isso que é alegria para nós. Não é uma pessoa. Nós estamos aqui, né? Vocês começaram aqui às 8 horas. Tem pessoas, tem jovens que estão chegando agora em casa. Tem jovens, tem pessoas, e adultos também, né? Tem pessoas divorciadas que estão aí nessa festa da carne, essa festa pagã, que estão tomando, que fizeram coisas essa madrugada, que vão pagar pro resto da vida, por decisões erradas. Não é só uma festa. Festa é isso aqui, gente. Festa é comunhão, é isso aqui. Ali não é festa. São escolhas que as pessoas fazem que vai repercutir para a vida inteira. Eu já tomei decisões que até hoje decisões erradas que até hoje repercute. Uma delas é eu ter casado tarde demais, com 37 anos. Foi uma decisão errada. Então, é que a gente possa amanhã orar por várias pessoas em comum, representando, porque os homens e as mulheres, que representa a família, para que a gente É, possa interceder para essas pessoas que não estão vivendo essa festa, essa alegria que a gente vive todo dia às 5 da manhã. Porque se você acha que estar aqui de manhã às 5 da manhã é difícil, que você está com sono, que você está com preguiça, não queira você estar nessa festa aí desse feriado. Isso aí é uma vida difícil. E muitas vezes não tem preguiça para estar lá, né? Então, que nós possamos amanhã, juntos, interceder para essas pessoas e declarar uma palavra que o Senhor tem colocado. Não é uma palavra, é uma declaração que o Senhor tem colocado, um sonho que o Senhor tem colocado. Que agora, como amanhã, vai ter muitas pessoas se divertindo, mas que no próximo domingo, da mesma forma que tem gente divertindo amanhã, e hoje, e segunda e terça, esses 4 dias que tiveram aí, né? Tem missionários representando várias igrejas que estão lá introduzido naquele povo. Então, que o Senhor possa dar sabedoria para essas pessoas que estão ali intercedendo, orando, no meio daquele povo. E não só dando sabedoria, mas livrando eles do mal, sabe? Porque a pessoa que viveu esse mundo é difícil, já imaginou? Eu nunca gostei de carnaval. Mas você imagina a pessoa que já gostou e se converteu ao evangelho hoje. Aquela pessoa que já bebeu, já foi alcoólatra e passar na frente de um bar. Não é fácil. Que Deus proteja esses missionários que hoje estão lá evangelizando, essas pessoas que estão evangelizando nesse feriado. Que Deus possa dar sabedoria, guardá-los, que Deus possa limpar a mente deles, para que eles possam ter a mente de Cristo, né? Para que eles não possam se corromper nesses dias. Mas que também, após esse feriado, Jesus é a nossa alegria, isso aí. Mas que Jesus também possa fazer um milagre tão grande que nós iremos amanhã declarar em prol disso, isso que o Senhor colocou em meu coração. Que no próximo domingo,
as igrejas vão estar lotadas, gente saindo pelas portas, de tanta gente que estava nesse feriado, que foram evangelizados, que geraram não foi não só homens, mas geraram ali um arrependimento genuíno do próprio Espírito Santo, que essas pessoas irão buscar a igreja no próximo domingo. Elas vão olhar assim: olha, no outro domingo eu estava naquela festa, e nesse eu estou aqui, arrependido e buscando uma igreja no qual vários amigos, parentes convidaram, mas hoje eu estou aqui, eu quero uma vida diferente. Eu quero viver uma vida diferente. Então nós iremos declarar isso amanhã. E conto com a presença de vocês, Janine, e o pastor Miguelito. E você também, Janice. A gente intercedermos juntos para esse povo que está perdido. Amém. Que as Deixa eu falar. escamas caiam em nome de Jesus. Amém. É esse mesmo link, tá bom? Gostaria de convidar a pastora Dialine também, né? Orar ao Senhor, dia 25 de abril, né? Trazer um tema que gostaria também de falar aqui nesse espaço, no Five Talks, né? E aí me avisa, tá bom? Então, obrigado, pastor Miguel, Dialine, uma honra tê-los aqui, muito aprendizado. Gostaria que deixasse as últimas palavras, Miguel, para a gente encerrar. Sou gratidão na vida de vocês por abrir esse espaço, não? E um espaço que, como eu falei lá no início, acompanho um pouco de longe, mas eu acho que eu vou ter que ficar um pouquinho mais perto, fazer algum sacrifício aí. Eu acho também, viu? Aí, ó. Amém. Amém. Mas eu quero desafiar cada um de vocês a viver com responsabilidade a liberdade que Jesus já pagou na cruz do Calvário. Amém? Viver com responsabilidade e agir com essa liberdade do jeito que Jesus gostaria que a gente fizesse. E que em todo momento a gente possa aproveitar o que temos hoje para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus, que é o mais importante. Salvar uma alma, salvar uma vida, tem um preço Tem nada a ver, então. impagável. Então, meus queridos, esse é meu desafio, porque a gente possa todos os dias refletir Jesus em todo lugar que a gente esteja. Amém? Amém. Ô, Rodrigo, Só, só antes de só, você terminar aí, eu senti aqui no espírito de o senhor, pastor Miguelito, e a sua esposa, Yaline, orar pela Elaine, junto com o Hudson. Hudson, tá aí? Do seu lado, você dá a mão a ele, ele aparece também na câmera aí, porque eles receberam a palavra de ser missionário, de orar por nações, então eu queria que a unção que está sobre a vida de vocês transferir essa unção para eles, em nome de Jesus. Que eles possam ser Só uma. capacitados, que eles possam ser encorajados, para que eles possam ser missionários nos quatro cantos do mundo, em nome de Jesus. Então, se vocês Antes de puderem orar, transferir essa unção que vocês têm aí, a esposa do Senhor, sobre a vida da Elaine, e você, pastor Miguelito, sobre a vida do Hudson. antes de orar, o Hudson me mandou aqui, ele sempre manda uma oração, né, diariamente para nós. Mandou no particular, falando o seguinte: Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não tinha sido preso. O exército de Faraó tinha vindo do Egito. Então, só para ter uma ideia, o Hudson está aprendendo a escrever e a ler, né? E cadeirante, salvou os filhos num acidente, se jogou em cima dos filhos, e aí teve uma questão aí na coluna, e está reaprendendo a andar. Então, esse é o profeta. Então, isso que sirva para nós hoje, né? Nós ainda não fomos presos, né? E não seremos, em nome de Jesus, em tá nome de bom? Jesus. Pode fazer a oração aí. Aí a gente encerra. Tá, eu vou dar a honra dessa oração para minha esposa, para não orar os dois juntos, mas vou deixar ela fazer essa oração por Elaine e Hudson, né? Vai lá, amor.
Amém. Vamos orar. Amado Deus, obrigada por essa manhã, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor abriu os céus para nós. Aleluia. Os céus estão abertos para nós, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor hoje está entregando uma nova oportunidade para nós, como teus filhos, Senhor, de avançar, Senhor. Amém. Essa ordem de avanço, Senhor. Em nome de Aleluia. Jesus. Porque o reino do Senhor se faz forte, aleluia. E só aqueles que são corajosos, aleluia, são aqueles que avançam, Pai. E à Amém, em medida nome que de nós Jesus. avançamos, Senhor, as trevas têm que retroceder em Em nome nome de de Jesus. Jesus, Pai. Nessa manhã, Pai, nós queremos apresentar a vida de Elaine e seu esposo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Jesus. fazemos essa transferência espiritual, Pai, Amém, de Senhor, em nome de coragem, de Jesus. ousadia, Pai, de Sim, meu Deus. posicionamento espiritual, Oh, de em nome de Jesus. discernimento, Pai, para eles, Ei, Senhor, Senhor, aleluia, em nome ir de em pós Jesus. do chamado do Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor, Que em eles nome não de tenham Jesus. medo, aleluia. Pai, em nome de Oh, Jesus, rebaixo, cerca candarabá, eles, salabá, Senhor, candarabá. aleluia, com teu poder nesta Oh, manhã, Deus, Pai. faz tua Em obra nome de perfeita, Jesus, Senhor. coloca uma blindagem em Faz seu tua obra coração, perfeita, coloca Senhor, em óleo nome de fresco, Jesus. Senhor, na cabeça deles, Senhor, Oh, para que meu eles Deus. sejam ungidos, sejam Aleluia. revestidos, Senhor, de A teu obra que o poder, Senhor Pai. começou, Em Senhor, nome seja de Jesus, completada estamos na vida dando deles, essa Senhor. ordem, Em Senhor, no nome de mundo Jesus. espiritual e agora no mundo Ei, físico, Senhor. de envio para a Aleluia. vida deles, Senhor, Sim, para que eles Deus. pisem Em lugares, para que nome de eles Jesus. pisem Erebassa, território, para que candarabá. eles destruam todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Cada cidade, Em cada nome de canto da Jesus. terra que eles pisem, Senhor, Ei, aleluia, aleluia. seja tomada, Senhor, aleluia, Sim, pelo teu Deus. Santo Em nome de Espírito, Jesus. Pai. Envia, Senhor, recurso. Lecandarababa, xerebaba. Envia, Senhor, aleluia, a Ora, coraça, em Senhor, a nome de armadura, Jesus. coloca neles, Senhor, as sandálias, Senhor, para que eles, Senhor, Ei, sejam santo, santo. comissionados, Senhor, por ti, Aleluia. Pai, para eles levar Sim, a Deus. palavra aonde eles forem, Pai. Aleluia, Em Senhor. nome Em de nome de Jesus, nós Jesus. abençoamos esse casal, Pai, nessa Sim, manhã. Deus. E damos essa palavra de envio, sejam Amém, Senhor. enviados por Em o nome de Senhor e Jesus. sejam respaldados pelo Aleluia, Senhor. Espírito Santo, Oh, em glória. nome de Jesus. Amém e Amém. amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos e todas. Compartilhem essa live O com que o você máximo sentiu, de Elaine? pessoas possível. O que você sentiu, Elaine? Elaine está no espírito ainda. Oh, glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
canta. Reina, 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 reina. Reina Bastura. Saraba. Reina, reina, canta laia machura Obrigado, que Jesus. bastou. Isso. Reina laia, estude. Obrigado, Jesus. Reina mastareia, malaya, eu cantarei está. Reina Louvado canta seja teu nome, mastareia, Jesus. mastareia, wala. Reina voa, bastura e canta. Reina rala yashu. Reina basta. Reina conta da irmã, walaya, suya, noia, chua, laia. Reina stare, canta, mala, shaia, canta. Reina malva, canta, malachura, canta, malastaia, rouba, laia. Reina stua. Reina staia, rouba, laia, canta, laia, shuri, canta. Reina boa, laia. Reina stura e canta, lá, malaia, shura. Reina mala, canta, laia, stu. Reina malaya yashuri canta laia hoa laia canta laia Aleluia, hoa la suri canta. aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Gratidão, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Só gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E hoje foi um derramar, assim, desde as 5 da manhã. E como o Senhor tem falado no meu coração. E quando o pastor, né, e a Aline, né, começou a falar, e eu me vi ali como eles, vivendo pela fé, tirando tudo que é de mim, para que o Senhor venha florescer em mim, para que o Senhor venha reviver em mim. Que as pessoas não venham ver eu, nem meu esposo, mas venham ver Cristo em nós, em tudo que fizermos. Muitas pessoas julgam, muitas pessoas criticam, mas nós temos o chão que é Cristo. Nós não vemos nada, mas Ele vai colocando o chão e nós vamos indo, vamos passando, e pela fé, porque é obediência, o Senhor só pede obediência, obediência, obediência. Que o tempo é dele, é Ele que faz todas as coisas, na hora dele, do jeito dele. E glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela essa família Five. Que o Senhor tenha nos renovado todos os dias aqui. Amém. Obrigada, gente. Muito obrigada. Amém. Alguém tem um dom aí de decifrar línguas e conseguiu entender o que a Helene estava falando, o que o Senhor estava comunicando conosco aqui, com ela? Amém. Posso falar? Fica à vontade, pastor. O Senhor estava falando que Ele é o rei de toda a terra. Ele reina. O Senhor repetia muitas vezes: eu reino, eu sou o rei de toda a terra. Amém? E o Senhor está afirmando, o Senhor abriu minha visão e eu vi chamas de fogo entrando pelos pés desse casal. Eram chamas de fogo entrando nos pés desse casal, né? No mesmo tempo, um óleo fresco descendo sobre suas cabeças, preparando eles para um novo tempo. Amém? Amém. Em pleno, como eu estava falando há pouco tempo aqui, pastor Miguelito, tantas pessoas preocupadas aí com esse feriado. Olha o que o Senhor repetiu dezenas de vezes. Eu reino. Eu reino. Ele está no comando. Ele está no comando. É só isso que a gente precisa saber. Obrigado, pastor. Douglas. Maravilha, né? Quando a pastora não, né? Eu vejo ela como missionária, pastora missionária Aline, quando ela estava orando pela Elaine e pelo Hudson, eu não tive discernimento, missionária Aline.
mas eu via uma máquina de lavar batendo roupa, só que a máquina de lavar, Rodrigo, ela cuspia roupas velhas e tinha uma mão do lado da máquina de lavar e automaticamente as roupas novas iam para a mão dessa pessoa e segurava. As roupas velhas sendo jogadas fora e essas roupas novas iam para a mão dessa pessoa. Não sei o que significa, só que eu tive essa visão. E quando era nítido, né? Essa transferência de unção para a Elaine e essa língua que ela estava falando, é como se ela estivesse falando em línguas na África, para os africanos, para esse local, entendeu? Foi isso que eu tive, esse discernimento. As sandálias da opressão, né? Essas roupas sujas aí é o que veio o meu discernimento aqui, é que o Senhor está limpando. Isso pode ser a nossa nação brasileira. Nós estamos em um momento, tantas coisas estão sendo descobertas, Douglas, que o Senhor, ele tá, talvez nesse momento está mostrando, né? A gente como cristão, a gente como talvez mais pé no chão do que a maioria das pessoas aí, a gente clama por uma nação limpa, por uma nação que as pessoas possam ter, cada brasileiro possa ter poder de compra. A gente tem orado isso muito no Five dos homens. E cada brasileiro possa ir ao supermercado e ter seu direito de comprar, de ter sua casa, ter seu carro, ter seu estudo, ter seu trabalho. E você falando isso, só me veio claramente o Brasil, que o Senhor está limpando. Deus seja louvado por isso. Que Ele continue limpando. Foi uma das orações que a gente pediu hoje, que nós temos agora um irmão em Cristo, que é o André Mendonça, o ministro André Mendonça, e que ele possa ser usado poderosamente, que ele não se corrompe, e que ele seja usado para tirar, para trazer toda a verdade, para que os culpados, inclusive os ministros que estão ali, sejam culpados ali, e que nós possamos viver numa nova era no Brasil, como brasileiros, viver um novo tempo, um novo cenário, em nome de Jesus. É isso que, quando você falou de roupas limpas, eu imaginei foi isso. O Brasil sendo limpo, lavado por Jesus. E o pastor Miguelito, eu vi aquele como um apóstolo, pastor. Eu vi o senhor como um apóstolo. Existe uma unção de apóstolo na sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, muito obrigado pelo dia de hoje, né? E é isso. Compartilhem e sábado que vem tem mais. Um abraço a todos. Por último, a minha esposa está falando aqui que a Elaine ela estava cantando. No final aí você falou em línguas, depois você cantou, Elaine. Aí você pede o Espírito Santo para te dar. Às vezes o Espírito Santo vai te usar em louvor, o Espírito Santo vai te usar Compor. para compor, tá bom? É isso.